Olá, bom dia! Está no ar o Millennium Notícias desta terça-feira, 26 de agosto. Veja os destaques desta edição. Igreja Luterana celebra culto da colheita. Promotor fala sobre voto consciente e acompanhe ainda o quadro Fim de Papo. Bom dia, eu sou Catiúcia Silvestre e você acompanha agora as principais notícias pelo Brasil. Na Bahia, um homem declarado morto pelo hospital foi encontrado vivo dentro de um saco funerário. A equipe médica foi chamada e constatou que Walter Lúcio de Oliveira Gonçalves, de 54 anos, estava vivo. Ele foi levado às pressas para a UTI e continuou o tratamento contra um câncer em estágio avançado. A Secretaria de Saúde do Estado abriu uma sindicância interna para apurar o caso. 2 pessoas ficaram gravemente feridas na explosão de um estacionamento subterrâneo do Shopping Conjunto Nacional, no Distrito Federal. Elas trabalhavam numa subestação da companhia energética quando teve um curto-circuito. Tudo ficou às escuras e as lojas foram fechadas. 20 mil pessoas foram enganadas pelo ex-médico Roger Abdelmaci em 10 anos, segundo o Ministério Público. E a polícia descobriu que o médico Rui Marco Antônio, ex-dono do Hospital São Luís, em São Paulo, transferiu dinheiro para uma empresa da mulher de Abdelmaci. Ele disse que deu entre 100 e 200 mil reais a uma irmã e uma filha do amigo, que estavam com dificuldades financeiras, mas que não ajudou a manter Abdelmaci no exterior. O ex-médico foi condenado à pena de 278 anos de prisão por 37 estupros. Terminou depois de quase 40 horas a rebelião na penitenciária estadual de Cascavel, no Paraná. Pelo menos 4 presos foram mortos. Os detentos reclamam da superlotação e de más condições da penitenciária. O Estado começou a transferir alguns presos e negocia a libertação de 2 agentes penitenciários mantidos reféns. Veja o que é notícia pelo mundo. No Iraque, o grupo sunita mata mais de 600 pessoas por motivos religiosos. O grupo sunita ISIS matou 670 prisioneiros no Iraque por motivos étnicos e religiosos. As Nações Unidas acusaram os extremistas de crimes contra a humanidade, abusos sexuais e de escravidão. A ONU pediu ao governo iraquiano e à comunidade internacional que protejam as minorias religiosas que estão sitiadas desde junho nas montanhas de Sinjar, perto da fronteira com a Síria. Hoje, o presidente sírio Bashar al-Assad se ofereceu para ajudar os Estados Unidos a combater o grupo sunita. Um flagrante impressionante no leste da China. Um menino de 6 anos brincava na rua quando um carro literalmente passou por cima dele. Segundos depois, o garoto se levantou e gritou pela mãe. O chinesinho teve apenas arranhões no rosto e nas pernas. Acompanhe a previsão do tempo para esta terça-feira. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, na região de União da Vitória, hoje a temperatura varia entre os 9 e os 17 graus. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 17 e a mínima atinge os 9 graus. Para quarta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 16 e a mínima atinge 1 grau. Para quinta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 23 e a mínima atinge 3 graus. E desde hoje, a Avan está com pré-seleção aberta para colaboradores em Porto União. Na terça-feira 26, no Centro Empresarial de Porto União, acontece o ciclo de apresentação de pré-seleção de candidatos para trabalharem na Avan Porto União. Estão sendo ofertadas 200 vagas de trabalho. A analista de recrutamento e seleção da Avan, Daniele Garcia, apresentará o funcionamento da empresa, os cargos disponíveis e os benefícios para os colaboradores Avan em 2 horários, às 9 e às 14 horas. Após essa breve apresentação, os interessados permanecem para uma entrevista. O atendimento acontecerá nesta semana entre os dias 26 e 28 de agosto, às 9 e às 14 horas, e no dia 29, somente no período da manhã. Na próxima semana, entre os dias 1º e 4 de setembro, o atendimento será às 9 e às 14 horas. O atendimento é aberto para todas as pessoas interessadas, mesmo aquelas que não enviaram seu currículo para o e-mail divulgado anteriormente pela empresa. A seleção acontece no Centro Empresarial de Porto União, que fica na Rua Joaquim Nabuco, 244, próximo ao UNC. Na parte da tarde, a seleção terá início às 14 horas. E ainda hoje, saiba mais sobre o culto da colheita celebrado pela Igreja Luterana.
O Millennium Notícias está de volta. A Promotoria de Porto União e União da Vitória está firmando parcerias com as faculdades para a resolução de conflitos. Desta vez, a parceria foi firmada com a Universidade do Contestado. A Universidade do Contestado, o UNC, em conjunto com a Promotoria de União da Vitória, realiza convênios que englobam os cursos de Psicologia e Direito. O Dr. Carlos Mattioli, de União da Vitória, tem um projeto muito bonito, né, que é um centro de conciliação, no qual nós estamos firmando o convênio. A universidade já mandou o convênio para o tribunal está analisando. Já tivemos a informação de que está na reta final para ser aprovado, e não é o convênio tradicional apenas do curso de Direito. Nós estamos agora, junto com o Dr. Mattioli, fazendo um convênio que engloba o curso de Direito e de Psicologia nesse primeiro momento. As demandas judiciais implicam em motivos, em porquês, e muitas vezes o que acaba sendo encerrado no fórum é apenas a parte jurídica, persistindo os problemas psicológicos, emocionais, um desgaste que o próprio processo gera. E a ideia do Dr. Mattioli, uma ideia genial no sentido de nós darmos assistência não só jurídica, mas uma assistência psicológica. E nesse primeiro momento estamos firmando o convênio do curso de Direito e do curso de Psicologia com o Tribunal de Justiça do Paraná para que os nossos acadêmicos de Direito e de Psicologia trabalhem nesse centro de conciliação. Posteriormente, a UNC agregará outras áreas ao projeto, permitindo que os jovens infratores desenvolvam atividades para que seja dado um encaminhamento correto. Não só o aspecto jurídico. O ser humano não é composto apenas do aspecto jurídico, mas sim de um todo, e esse todo precisa ser tratado. A Universidade do Contestado trabalha com base em 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. E o trabalho junto à comunidade é o trabalho de extensão tão valorizado pela universidade. O coordenador da Universidade do Contestado, Núcleo Porto União, Marcelo Boldori, convida todos os alunos que tenham interesse para assistir a uma aula, possibilitando assim conhecer e descobrir afinidades em determinada área. Fica o nosso convite para aquele que tem interesse, venha assistir uma aula conosco, né? Venha ver se realmente é isso que você quer, é isso que lhe interessa, porque são 5 anos de estudo, é um investimento, e é importante que a pessoa, ao decidir, ela tenha segurança para tomar essa decisão. Isso é importante, e a UNC contribui dessa forma, convidando as pessoas para que venham assistir o curso que é de seu interesse. Isso é muito importante. As parcerias ainda não têm data definida para começar, mas já estão em fase final de análise. E no sábado 23, Porto União foi palco do 24º Concurso Interestadual de Fanfarras e Bandas, o Sinfabam, e 10º Concurso Cidade de Porto União de Fanfarras e Bandas. O evento aconteceu no Ginásio de Esportes Dr. Lauro Miller Soares, das 9 às 22 horas, com um excelente público. O prefeito Anísio de Souza e o vice-prefeito Olêncio Salvati prestigiaram o evento e entregaram a premiação aos vencedores, que foram: a Banda Marcial do Núcleo Educacional Fernando Sobral, de Porto União, conquistou o primeiro lugar na categoria de Banda Marcial Infantil; Banda Marcial Pantera do Vale, primeira colocada na categoria de Banda Marcial Juvenil; Fanfarra do Colégio Estadual Bernardina Schleder, primeira colocada entre as fanfarras com uma válvula; Banda Marcial Musical Jurassic Band realizou a sua estreia na categoria Banda Musical, conquistando o 3º lugar. E você já ouviu falar do Culto da Colheita? Em Porto União, a Igreja Luterana promove esta celebração. Acompanhe. A comunidade evangélica de confissão luterana Pentecostes de Porto União e União da Vitória realizou no domingo 24 culto em ação de graças, também conhecida como Culto da Colheita, como forma de agradecer a Deus pelos frutos colhidos do trabalho. Com muito carinho a gente está conservando aquele testemunho do povo do passado, quando levava as primícias como oferta de gratidão a Deus lá no altar do Senhor. E também hoje aqui nós temos muitos frutos desse trabalho em produtos da terra, também em produtos, trabalhos manuais e também nos envelopes em dinheiro como recompensa do trabalho. Além do almoço servido após o culto, a celebração contou com a participação do coral Iluminar, que presenteou o público com canções que falam sobre o amor e fé, permitindo a todos momentos de reflexão e agradecimento pelas conquistas realizadas. Estamos aí, na realidade, para retribuir a hospitalidade dele, o apoio espiritual dele, ele mesmo, a família é sensacional,
Então, nosso grupo achou por bem, então, colaborar, prestigiar ele também uma vez. Em prol da comunidade e para reformas necessárias na paróquia, está sendo rifado um carro seminovo, entre outros prêmios. Vai acontecer o sorteio dia 2 de novembro. Né? A cartelinha é o valor de R$ 5,00 o número. Né? Então convidamos as pessoas a adquirirem o seu número, né? A concorrer e ajudar aqui a paróquia de Luterana de Porto União. Quem quiser adquirir a rifa da Igreja Luterana pode ir até a Secretaria da Paróquia, que fica na Rua Padre Anchieta. E depois do intervalo, saiba mais sobre o voto consciente. Estamos de volta com o Millennium Notícias. As eleições estão chegando e na hora de votar é preciso ser consciente. Com as eleições se aproximando, é importante que todos os eleitores estejam atentos às propostas e que não se permitam coagir ou se deixarem manipular a ponto de venderem seus votos. Espero sinceramente que o eleitor que nos assiste internalize a responsabilidade e a importância do seu voto. Né? Voto não se vende, voto não se comercializa, voto é um exemplo emblemático do exercício pleno da cidadania. E cidadania se exerce apenas com responsabilidade, e muita responsabilidade. O voto é o símbolo máximo da democracia neste país, onde é possível exercer o direito de escolher quem irá nos representar. O maior número de participantes deste processo eleitoral legitima cada vez mais a democracia existente no nosso país e a escolha daqueles que nos representam. Então, quanto maior a participação do povo, além de mostrar que é um povo mais consciente, mais cidadão, também caracteriza uma verdadeira celebração da democracia como um todo. O horário eleitoral gratuito, tanto na TV quanto no rádio, é importante para conhecer ainda mais as propostas dos candidatos e participar ativamente desse processo. A partir do momento que nós estamos discutindo o exercício responsável do direito ao voto, esta responsabilidade ela só existirá efetivamente se houver uma análise das propostas de governo, das propostas de gestão. O horário eleitoral gratuito, seja na rádio como na TV, é um momento oportuno para que o eleitor firme seu convencimento. Mas lembro aqui também que existem outros meios. A própria internet hoje contribui muito para que o eleitor colete as informações necessárias para afirmar a sua convicção final e efetivamente depositar o seu voto na urna de uma forma responsável. A compra de votos configura crime eleitoral e causa cassação e inelegibilidade. E Ayrton Maltauro traz para você o quadro Fim de Papo. Eu volto em seguida. Olá para você, uma boa tarde. Terça-feira. Mau tempo ontem chegou a assustar, essa é que é a verdade. Foram vários os telefonemas de pessoas que à noite estavam em casa solicitando informações sobre a durabilidade, se havia alguma informação sobre a durabilidade dos ventos fortes e principalmente sobre a queda de granizo. Para quem não prestou atenção, nós tivemos queda de granizo ontem em Porto União e União da Vitória em 3 oportunidades. A última por volta de 20 horas, assustou bastante gente, provocou danos em várias coberturas de residências e de empresas aqui em nossa região. Tomara que tudo sob controle, o que a gente espera, mas que assustou, assustou. Minha gente, o pessoal do 5º Batalhão de Engenharia e Combate, o que serviu, digamos assim, o Exército Brasileiro, turma da classe de 1991, teve uma iniciativa bastante interessante. No último dia 23, os integrantes do 5º Batalhão da classe de 91, que serviram o Exército, tiveram um dia especial, na verdade. Foram recepcionados por oficiais e praças do 5º BE, e ficaram durante todo o dia inteirinho, revivendo o seu tempo de soldado no 5º BE. Formatura, desfile, tudo que faziam no tempo em que estavam servindo o Exército,
foi revivido nessa oportunidade no último dia 23. Houve um almoço, houve confraternização também, porque o pessoal não é de ferro, e o gesto bonito para finalizar é que os integrantes da turma de 1991 fizeram entre si uma arrecadação que resultou em donativos entregues ao 5º Batalhão de Engenharia e Combate para destinação a entidades sociais e pessoas que estão em situação de dificuldade. Um gesto bastante digno dos ex-integrantes do 5º BE da turma de 91. Aquele abraço para vocês, tá certo? Eu entrevistei o secretário de Meio Ambiente. O senhor Sidney Sesdac é o primeiro secretário de Meio Ambiente do município de União da Vitória, nomeado agora no mês de agosto. A secretaria, que está em fase inicial de trabalho, segundo o Sidney, tem 2 funcionários. Ele, que é o secretário, tem a diretora-geral, professora Lisandra Kaminski, que é especialista na área ambiental, já vinham fazendo uma dobradinha juntos, já trabalhavam juntos no programa Ecocidade, que ambos implantaram aqui em União da Vitória, em nome da Prefeitura. Agora, na Secretaria do Meio Ambiente, estão ajustando, requisitando, evidentemente, funcionários que tenham a ver ou alguma formação na área ambiental para que possa a Secretaria desenvolver suas atividades. A expectativa é de que a Secretaria de Meio Ambiente colabore muito com o empresariado local, especialmente com o empresariado local, agilizando os processos de liberação de licenças ambientais, que hoje são uma necessidade e que encontram um ritmo moroso por parte do órgão paranaense que até aqui era responsável. Não por culpa, evidentemente, dos servidores do órgão, mas pela absoluta deficiência da área ambiental no Estado, que não dispõe, não faz concurso há muito tempo, não dispõe de funcionários e fica tudo amarrado. Essa é uma das expectativas que se tem quanto à criação e funcionamento da Secretaria do Meio Ambiente de União da Vitória. Mas o senhor Sidney Sesdac disse mais. Ele, como condutor ambiental, da área ambiental no município, é responsável, o prefeito determinou que seja ele o responsável pelo espólio do Koala, a ONG de proteção animal de União da Vitória, que está passando por profunda transformação. Houve intervenção da justiça no Koala. Pois bem, o Sidney disse que tem para adoção mais de 130 animais, prontinhos para adoção, alguns inclusive de raça. Então, se alguém tiver interessado, famílias que quiserem, que têm interesse na proteção animal, são mais de 130 cães que estão à espera de uma adoção. É só ligar para a Secretaria do Meio Ambiente, tá certo? Amanhã deve o senhor Carlos Bueno, coordenador da campanha do PMDB na região, dar informações à nossa reportagem sobre a programação política da vinda do senador Roberto Requião, anunciada para o dia 27. É campanha eleitoral, evidentemente. Ontem, a turma que faz a campanha política observou atentamente a divulgação da nova pesquisa do IBOP para o governo do Paraná. O pessoal do Beto Richa festejou, apesar do mau tempo, festejou os números que dizem que se a eleição fosse hoje, dariam a vitória a Beto Richa já no primeiro turno. O pessoal do Requião contesta e diz que os números da pesquisa encomendada pelo PMDB são outros. E Gleisi Hoffmann, a turma de Gleisi Hoffmann, torce o nariz. Diz que a campanha está ainda iniciando e que os números efetivamente são totalmente reversíveis. Esses são os posicionamentos dos representantes dos candidatos ao governo do Paraná, os principais candidatos ao governo do Paraná. Vamos ao fim de papo. Foi aprovada ontem na Câmara de União da Vitória, foi aprovado um projeto de lei número 69, que cria o programa Águas de Junho, de interesse público,
com a finalidade social de autorizar o Executivo Municipal a firmar convênio com o Governo do Paraná, visando a doação de lotes de terrenos para fins de moradias. Eu havia comentado ontem aqui esse programa. Falei com o chefe da Coapar, Júlio Adilson Pires, e ele não escondia um sorriso. Manteve uma conversa com o prefeito, acertaram uma parceria do município com o Estado para a construção de 369 novas moradias. Vai haver um chamado troca-troca. Quem está em área de risco quer sair, dá o terreno e ganha uma casa nova a ser construída dentro dessa parceria, ontem autorizada pela lei votada pelo Legislativo. Trago mais detalhes nos próximos dias. E fim de papo, claro. Obrigada, Ayrton, e obrigada a você pela companhia. O Milênio Notícias acaba aqui. Às 19 horas tem o Milênio Notícias, edição da noite. Não perca. Boa tarde e até mais.